Boa noite, galera. Estamos começando mais um Analista do Caos. Hoje a minha voz, hoje na verdade eu sou a voz, né? Porque a gente tá com um problema no equipamento aqui e daí só fica com essa foto linda, né? E para provocar vocês tomando uma torre de chopp, né? Lembrando do nosso verão que está bem distante de todos, inclusive do pessoal lá do Acre. E eu queria, antes da gente começar, cantar uma música em homenagem ao nosso querido Miau, que hoje não vai participar. Então eu vou cantar parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, lá 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 lá. Parabéns, Miau, muitas felicidades. Hoje você está aí com os seus netinhos e sem a nossa querida presença, mas com certeza está muito melhor do que aqui com a gente. Eu quero dar uma boa noite ao meu querido Jefferson Todor, Ronan Boa noite. Oliveira, Daniel Oliveira, Paiter Oliveira. Jefferson. Boa noite. Quando o meu microfone estiver ligado, vocês ouvirão o terço das mãos ensanguentadas, porque estou aqui numa sala onde estão ouvindo o terço, então vocês ouvirão também. De repente a gente espanta todos esses fantasmas da nossa república e teremos um país um pouco mais civilizado. Mas sejam todos bem-vindos à nossa live. Ronan Oliveira. Boa noite, paladinos não mascarados. Fico muito feliz, sou muito feliz em fazer parte deste grupo seleto chamado Analistas do Caos. Então, Daniel Oliveira, Jefferson Oliveira, Glauco Oliveira e Miau Oliveira, que não está aí. E a voz Oliveira. A voz Oliveira. A voz não está ouvindo agora, mas eu vou repassar. Voz Oliveira. Boa noite. Ela fez um sinalzinho de heavy metal para você. Daniel Paiter Vazaboso. Boa noite, queridos colegas Jefferson, Glauco, Renan, a voz. Eu quero fazer uma música também pro Miau, de aniversário. Aham, uhul, ô Miau, eu quero comer seu bolo. Aham. Abraço pro Miau. Então, galera, hoje vamos conversar aí sobre... Não temos muitos assuntos, mas os assuntos que nós temos são assuntos que com certeza vão gerar alguns debates. Vamos falar sobre a homofobia, o ataque que o travesti sofreu lá em Recife, na sexta-feira. Vamos falar um pouco do caso Lázaro. Vamos falar também da CPI da Covid. Vamos começar pelo caso de homofobia, que um travesti sem teto foi queimada, tacaram fogo no Recife na última sexta-feira. Um adolescente de 17 anos jogou álcool na vítima enquanto ela dormia, segundo a polícia. A vítima, uma travesti sem teto, Roberto Nascimento da Silva, 32 anos, que dormia embaixo de lonas no cais de Santa Rita, no centro de Recife. Ela teve 40% do seu corpo queimado e está na UTI do Hospital da Restauração. As queimaduras de segundo e terceiro graus afetaram principalmente nos braços e comprometeram a vascularização, entrando no processo de necrose. O ataque foi feito na sexta e no sábado Roberta já teve seu braço esquerdo amputado até a altura do ombro. E na tarde de ontem foi a vez do seu braço direito, que foi amputado até a altura do cotovelo. O Marcelo Adnet e o Whindersson Nunes se manifestaram nas suas redes sociais e o Adnet se prontificou a ajudar a vítima. O adolescente foi preso e vai cumprir pena medida socioeducativa. É importante lembrar que a intenção dele era matar a travesti Roberta. O que vocês acham disso, meus amigos? Primeiro eu aposto, né, que era por falar adolescente de 17 anos, que era um menino branco de classe média alta. Temos foto dele aí para eu perder a aposta? Não temos fotos dele. Vou perguntar aqui a nossa equipe. Não vai ter, deve ser de classe média alta, porque se fosse um moleque da favela, se fosse a mensagem seria diferente, né? Seria um meliante, seria um bandido, seria um de menor, né? Mais uma vez
a classe média alta, um menino branco europeu, achando que pode tudo, colocando a adrenalina dele, uma coisa bárbara, né? Bárbara, perversa. É incrível isso. Enquanto moleques negros tentam provar que não são bandidos, estão aí esses adolescentes de 17 anos. Pô, adolescente de 17 anos é difícil, hein? Jefferson, qual a sua posição nesse caso? Olha, primeiro ponto, estou tentando achar a foto dele ali, que com certeza vão bater as características com que o Ronan falou. A única coisa que eu acho muito estranha na nossa sociedade é o seguinte, não criticando, mas já fazendo uma crítica. Por que as pessoas só são vistas depois de serem atacadas? Eu sempre me pergunto isso, né? Enquanto não existe ataque, são raras as pessoas que realmente estão em ONGs, que estão em projetos, que apoiem essas pessoas que são desfavorecidas e exclusas da sociedade. Elas são excluídas da sociedade, porque elas não querem ser excluídas. A sociedade as exclui. Mas aí, a partir do momento que existe alguma tragédia como essa, aí existe aquela comoção de agora vamos ajudar. Eu acho que a sociedade poderia muito bem também ajudar um pouco antes, principalmente conscientizando as pessoas. E eu tenho uma coisa muito estranha. Eu tenho uma relação muito estranha em comparação a isso, tá? Nesse sentido. Que seria o quê? Como assim, em comparação, em relação? Eu acho que você deveria cobrar principalmente da família, entendeu? Qualquer situação que acontecesse, cara, é você colocar na conta da família. Colocou na conta da família, já era. Ó, você vai pagar todo atendimento, você vai pagar tudo que é necessário, ou seja, o governo não gastará um centavo em relação a isso. Acho que, teoricamente, seria uma das formas de coibir. Não coibiriam das pessoas com uma posse, assim, com uma renda alta? Não coibiria. Mas, pelo menos, daqueles adolescentes que se acham ricos, porque a maioria da classe média alta, não acredito que é uma classe média que seja tão abastada assim, a ponto de você ignorar pessoas que realmente estão desfavorecidas. Ele pensaria 2 a 3 vezes antes de cometer qualquer crime. Pelo menos, penso eu. E segunda situação, cara, todos os artistas eles acabam se promovendo, digamos assim, dessa situação que agora eu sou bonzinho e eu vou. Eu concordo muito mais com, por exemplo, não puxando o saco, mas já falando, como, por exemplo, o Ronan, que teve sua visibilidade no BBB e participa de vários projetos sociais. E não apenas quando acontece uma tragédia, mas ele tenta prevenir essa tragédia junto com a comunidade, mostrando uma nova realidade a eles. Eu acho que o Brasil também falta muito isso, não se aproveitar desses momentos ruins, mas principalmente fazer um trabalho em conjunto para que não existam esses momentos ruins e apoie as pessoas que estão desfavorecidas. Porque se ela não tivesse, no caso do Porto, não tivesse ali desfavorecida de um lar, provavelmente não estaria tão vulnerável ao ataque de uma pessoa tão imbecil quanto esse adolescente. Daniel, você que inclusive foi o cara que levou essa notícia até nós, explane sua opinião antes da minha pergunta. Se você tem um pingo de juízo na cabeça e um pingo de empatia, né, vamos se colocar nós 4 aqui na posição de perder um braço, né, ou os 2, né, e fora as sequelas das queimaduras, é uma coisa horrível, né? É uma coisa medonha. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu não vou... tudo que o Ronan e o Jefferson falaram, eu assino embaixo. E você tira o vício de humanidade das pessoas quando alguém faz uma coisa dessa. Entendeu? Então o cara que jogou o álcool nesse travesti, aqueles piá de Brasília lá, vocês lembram, sei lá, 10 anos atrás, que queimaram o índio Pataxó, eles queimaram porque eles não tinham o que fazer à noite, eles saíam queimando mendigo. Só que do Pataxó deu ruim, porque o cara não acordou e acabou morrendo. E outros casos que já aconteceram disso aí. Então, quando você está fazendo isso, você não enxerga aquela pessoa no show como uma pessoa. Ela é um bicho, nem bicho, né? Porque tem gente que gosta de bicho. Acha que aquilo é um boneco. É uma coisa que você pode chutar, é descartável. É uma pessoa que não é mais uma pessoa,
né? Aquilo não tem valor nenhum. Né? Não tem, exatamente, Ronaldo. Não tem valor. Ele é matável, né? Como várias vezes na história da mulher, como a escravidão considerava o escravo como uma propriedade matável, aí você pega o homossexual, aí você pega sei lá, quais os outros preconceitos que nós temos aí? O japonês, eles estão. Os americanos, né, tiveram casos de fobia contra asiáticos. Xenofobia. Exatamente. Então, é uma barbárie, né, gente? É uma barbárie. Eu nem sei o que dizer, é uma coisa tão impactante. Olha que nós estamos longe, né? Mas e se fosse com alguém da nossa família? Você pode, sei lá, levar acontecer isso. Porque, veja, eu não sei se o Todor e o Ronan vão concordar comigo, mas a barbárie, ela não para. Você começa hoje a queimar homossexual. Amanhã você vai queimar homossexual e vai queimar cara que usa camisa vermelha. Depois você vai criar outro. Não para, isso não para. Daqui a pouco você vai criar, bater em simpatizando de homossexual. Daqui a pouco você vai bater em gente que tenha, sei lá, é do Paraná, vamos dizer, entendeu? Isso não para, essa estupidez que eu vou colocar na conta do governo, do seu Bolsonaro. Mas o que ele tem a ver? Meu amigo, ele criou uma atmosfera de ódio em que os caras dão uma porrada na cara do outro na rua e falam, eu sou Bolsonaro. Sabe? Mas e se ele assumir amanhã, continua? Continua, mas ele é um reforço. Então, essa atmosfera de descartabilidade, isso não para. Então, se a sociedade não falar nada, isso aí chega dentro da nossa casa. Qualquer dia um cara entra dentro da tua casa e te dá um tapa na cara. Por quê? Porque a estupidez não para. E toda vez que uma estupidez começou a crescer no país, acabou em tragédia geral. Nós temos aí 200 exemplos na história. E isso é uma coisa horrível. Outro caso que eu lembro de vocês, aquele babaca lá de São Paulo que quebrou uma lâmpada fluorescente na cara de um outro menino gratuitamente, nem conhecia o cara, só porque estava passando do outro lado da rua e deu risada. Quer dizer, olha, gente, eu fico puto. Eu fico puto. Eu vou parar de falar que eu tô puto agora. E outra, mas é foda, né, cara? Foda, você tá louco. A homofobia é tão. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Alan Turing, que a sequência, um matemático que o trabalho dele ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial alguns anos antes. Um decodificador de código secreto de usado em guerra. De Turing. Então, o trabalho dele salvou milhares de vidas, sabe? Americanas, alemãs, inglesas, ele um inglês. Quando acabou a guerra, quando ele volta para a Inglaterra, ele foi castrado quimicamente porque era gay. Ele não fez, além de salvar todo mundo, ele não fez nada, ele não cometeu nenhum crime, ele era gay. Então, o salário dele, o prêmio dele, a medalha dele, foi ele ser castrado quimicamente, porque era um crime hediondo ser gay na Inglaterra há pouquíssimos anos atrás. Então, pensem como é a homofobia e até hoje. Essa travesti, o crime dela era viver de acordo com o que ela acreditava, com o que ela nasceu, com o que ela se via no espelho. E isso é perverso, uma pessoa que tira a vida da outra desse jeito, que ceifa, sabe, a alegria da outra, o que vai ser a vida dela daqui para frente, sabe? Então, porque agora vem 2 artistas e ajudam, né? Ajuda aí 2 meses. E depois? O que acontece depois? E o Jefferson falou uma coisa interessante ali. Essa coisa do taxar financeiramente, Jefferson, a gente tem que fazer proporcional. A gente tem que fazer proporcional, sabe? Fiança é proporcional. Quanto que você ganha? Sim. Eu ganho 100 mil, então a sua fiança é 150 mil. Sim, porque às vezes...
Eu concordo, porque a fiança, às vezes, para uma pessoa que cometeu algo bárbaro e realmente ele é de uma família abastada, quanto? 50 mil. Pô, 50 mil para um empresário não é muita coisa. Agora, se você pegar para um filho de um operário 50 mil que está sendo preso injustamente por causa da cor ou por perseguição, cara, isso é muita coisa, entendeu? E o que ele vai sofrer na prisão, o que ele vai sofrer, de repente, de processos psicológicos que no futuro afetarão muito a sua, né, que afetarão, no futuro afetarão, obviamente, que afetarão muito a sua índole e as pessoas que são à sua volta, convivência familiar, cara, isso não tem preço, cara, não pode ser taxado. Olha, uma brincadeira, né, isso não é preço de $1, é só uma brincadeira. E esse tipo de crime aí é crime hediondo. Simplesmente crime hediondo. Porque a intenção foi de matar. Ela não morreu por sorte, ou por Deus, pela luz azul, etc. Vocês acham que, falando da questão do adolescente, não sei se vocês são a favores ou não da redução da maior idade penal, não vou conseguir falar isso aí, mas vocês entenderam? Vocês são a favor ou são contra? Tá, eu só vou falar antes aqui, porque eu tenho um ponto interessante em relação a isso. Até peço desculpas que eu vou fugir um pouquinho do tema, mas a gente já retorna. Um detalhe, viu, Ronan? Não sei se vocês sabem, Ronan, Glauco e Daniel, o Alan Turing, ele morreu por envenenamento por cianeto. Vamos a um detalhe. Alguns dizem que ele morreu realmente acidentalmente por pesquisas, porque ele era biólogo e tal, e outros, porque ele foi realmente morto. Entendeu? Que foi assassinato. Então, cada um tem uma situação aí. Mas em relação à diminuição da menoridade, cara, eu fui a favor e sempre sou a favor, devido à situação do Estado de Israel, que com 13 anos você já responde pelos seus atos. Então é uma questão religiosa, é uma questão da qual eu cresci com esse sentimento. Mas isso é como eu estava até comentando hoje durante o dia, conversando com o Daniel, porque isso é uma questão muito de sociedade. Então o judaísmo ele tem uma força muito grande, é uma sociedade muito unida, por mais que alguns não professem a fé, mas eles têm os preceitos na sua família, então ele sabe que com 12 anos a menina e com 13 anos o menino, ele já tem responsabilidade. Então ele já pode ir para o exército, ele já pode fazer muitas coisas, certo? Só que todas as responsabilidades trazem deveres, então ele também tem um dever muito grande civicamente e principalmente familiar. Então eu sou a favor, mas quando uma sociedade é organizada, eu não sei se no Brasil funcionaria, não sei, mas a meu ponto de vista, sim, eu seria a favor da diminuição, mas não sei se no Brasil funciona. Daniel. Perdão. Antes eu gostaria de lembrar do escritor inglês chamado Oscar Wilde. E ele era homossexual também, um genial, né? Genial, e quem lê qualquer livro dele fala, pô, o cara era 100 anos. E ele teve uma série de problemas por causa disso, foi preso, escreveu um livro, né? Então, lá na Inglaterra tem tinha, né? Agora eu acho que é uma sociedade muito mais, vamos dizer assim, avançada em termos. Agora, quanto à redução da maioridade penal, eu tenho dúvidas. Pegando o gancho que o Todor deixou, eu tenho dúvida exatamente nesse ponto. Né? Será que a maioridade penal aqui no Brasil, porque o Brasil é uma sociedade, como eu já falei, né? Tudo é deformado. Você vai discutir alguma coisa, como é que você vai discutir uma coisa com propriedade numa sociedade que tem um abismo social, que tem muita pobreza, que as famílias são desestruturadas, que a vida do pobre no Brasil é muito ruim e violenta, né? Então eu tenho medo. Só que é o seguinte, tem um outro ponto que eu gostaria de falar aqui, é o seguinte, eu não creio que a punição seja um item de melhora da segurança pública. Tá? Central. Claro, todo país tem seu sistema legal, sistema penal, etc.
Mas a gente observa que os países que apostam na punição não avançam em segurança pública. E os países que avançam em prevenção, que seria tipo assim, vamos ensinar civilização, aí eles avançam. Eu não preciso nem falar aqui da Europa, né? Os índices de... Esses dias eu e o Todor, nós estávamos discutindo e pintou o índice de criminalidade proporcional à população. Então eu mostrei lá os índices de homicídio a cada 100 mil habitantes. Então isso aí você pode aplicar a qualquer país porque é proporcional. E a gente foi vendo, né? A gente viu lá, o de Israel é baixíssimo, né? Os americanos tinham um índice um pouco maior, a Europa, índices baixíssimos, o Japão, ninguém mata ninguém, né, pessoal? Eles se matam. O Japão, ninguém mata ninguém. E aqui no Brasil, um índice medonho, né, e que chegou a ser igual ao da Síria, que está numa guerra civil, e vocês sabem que guerra civil é pior que uma guerra entre nações, né? Guerra civil é vizinho matando vizinho. Então, combater problemas de segurança pública com polícia não funciona em nenhum lugar do mundo. A polícia, ela só abafa, ela só apaga fogo, né? Então, porque a segurança pública, na verdade, é um sintoma de problemas maiores. Então, a maioridade, nesse contexto, ela fica meio assim, né? Quer dizer, a gente não fez a lição de casa aqui, vamos pensar na maioridade ali. Eu sou contra. Essa maioridade, por exemplo, na minha opinião, podia baixar, mas, por exemplo, para 16 anos. Eu acho que uma idade ainda, né? Porque tem uma série de... E outra, tem pessoas que têm 18 anos e que talvez não tenham um desenvolvimento cognitivo e psicológico suficiente para tomar algumas decisões. Então, isso aí é um limite ali discutível, né? Muito sinuoso. Você vê, os americanos algemam criança de 10 anos, né? Só que eles não são padrão de civilização também, né? Os americanos têm uma população de 3 milhões. Eu vou encerrar aqui. Desculpa te interromper, que tem isso aí que você falou de você ver nos Estados Unidos uma criança de 9 anos algemada. Gostaria de informar para vocês que existe uma diferença, principalmente no Irã, tá? Eu, como historiador, não poderia deixar de falar isso daí. No Irã, você tem uma diferença. Existem 2 leis penais, tá? De 9 e de... Deixa eu só confirmar aqui, eu acho que é 15, eu ia falar 18. 9 e 15 anos. Tá? Com 9 anos tem gente que já pode ser presa e com 15 anos tem gente que já pode ser presa. Acredite se quiser, no Irã é o seguinte, se um menino e uma menina fizerem um crime, ela vai presa a partir dos 9 anos e ele vai preso só a partir dos 15 anos. Essa é a diferença. Mulheres são presas com 9 e os homens com 15 no Irã. Olha que coisa fantástica. Meu Deus do céu, né? Bom, a gente está defendendo aqui o LGBTQI, YZ, e em alguns lugares do mundo, né, você bate na tua esposa e você está no teu direito, né? Quer dizer, é uma coisa terrível, né, pessoal? Terrível. Não, só informando que no Irã também, se você for ou L, ou G, ou B, ou T, ou Q, ou a letra que você for, se você tiver 2, 3 anos e tiver alguns traços, pode ter certeza que ou sua família lhe larga, ou eles não aceitam, né? Não são muito... Eles não aceitam, é questão de religiosidade extrema. Principalmente, eu acho que os xiitas são os mais absurdos nessa questão. Os sunitas, eu acho que ainda são um pouquinho mais tranquilos, mas os xiitas são absurdamente rígidos nessa questão. Para encerrar esse assunto de homofobia, nós temos o caso dessas siglas, né, que o Ronan não nos xingue, mas a gente, né, eu não sei, apertei alguma coisa aqui, tá funcionando tudo? Tá certo, ok. O equipamento é novo aqui, né, então, sobre essa questão que eles estão, que um grupo de ativistas está falando da questão da camisa 24 da seleção brasileira. Você acha válido isso, Ronan, esse questionamento? Por que a seleção brasileira não tem no seu uniforme a camisa 24? Tá, primeiro eu vou falar sobre a minoridade penal, que eu não falei. Ah, não falou ainda? Pô, não. Desculpe. É muito interessante isso, porque em Israel
funciona. Israel é uma sociedade que desde 1980 um homem pode casar com outro, uma mulher pode casar com outra, que, por exemplo, o aborto não é um crime, não é criminalizado. Ronan, desculpa lhe interromper, Ronan, me perdoe, mil perdões. 1972 foi essa lei. Em 72 não só pode casar, como você já tem os direitos civis garantidos. Então, se alguém morrer na guerra, cara, é muito estranho, mas é muito válido. Estranho por quê? Porque é uma sociedade que fala, mas lá eles se matam, religiosos e tal. As leis são garantidas, entendeu? Que religiosidade não se aplica com civilidade. Você ser civil é diferente de você ser religioso. É um estado Me perdoe. da religião, né? Então, Exato. Vejam bem, a sociedade lá claramente está num patamar diferente. Vamos falar mais avançada, porque tem os problemas, também tem os seus problemas, está num patamar diferente. No Brasil, hoje, a gente tem, por exemplo, encarceramento em massa da população negra e pobre. Imagina, e isso com a idade penal aí, 18 anos. Imagine se você diminui essa aí para 16, para 14, que seja. Quem é que vai ser preso? É o de menor. Porque você tem uma diferença tremenda quando um branco de classe média é um adolescente de 17 anos. Mas se é um menino negro, se é da periferia, é um meliante, é um bandido, é um de menor. O de menor que queimou a travesti, seria assim. Ia estar em todos os 190, a imagem dele estaria aí na internet, todo mundo ia ver. Então, esse baixar a menoridade penal, eu não concordo, eu acho um absurdo. Eu não sei se vocês lembram daquele filme, porque em inglês é Milha Verde, A Espera de um Milagre. Quem lembra desse filme? Esse filme foi baseado na história do menino mais novo que morreu na cadeira elétrica. Condenado e morto na cadeira elétrica. Ele foi acusado de matar duas meninas. E depois que ele morreu, descobriram que não foi ele. Então, esse filme se você assiste o filme, você vê que não foi o John Coffey que matou as meninas, que ele estava tentando ajudar. Sim. Então, seria isso no Brasil, só que em massa, né? Várias crianças negras sendo presas porque o policial passou, não gostou dela, porque o policial não estava bem, porque ele entrou num shopping que não podia ter entrado. Não, em particular, eu assisti esse documentário desse menino que foi assassinado na cadeira elétrica, gente, e chorei, sabe? Ele tinha a idade do meu filho, alguns anos antes, e o menino com medo e pedindo o que vai acontecer com... Uma criança foi eletrocutada, injusta. Meu Deus, gente, é horrível. Então, eu estava aqui, o Jefferson sumiu ali, eu estava aqui tentando entender o que aconteceu com ele. Se ele está aí ou se ele não está. Mas eu acho que ele não está. Assisti A Espera de um Milagre, acho muito bom o filme, sensacional. É um filme que dá vontade de ver o tempo inteiro. E é um filme que ainda bem que ele está disponível em todas essas plataformas de streams, Netflix, Prime, o UOL, sei lá, que é da Claro. Quem não assistiu, assista, porque é um filme muito bom. Tá aqui. Tá, já sabemos aqui o que aconteceu com o nosso amigo. Então, Ronan. Camisa 24. Camisa 24. Me atualiza, gente. Qual que é a demanda? Eles estão questionando não ter 24, porque o número é ligado ao viado no jogo do bicho? Creio que sim, né? Porque teve essa questão da Eurocopa, que a FIFA não permitiu, a UEFA não permitiu que no jogo, no estádio do Bayern, colocasse a iluminação LGBT
KI+. Tô quase acertando a sigla. Mais uns programas eu tô sabendo. E daí começou essa questão no mundo do futebol. Aí verificou-se que a seleção brasileira, no seu histórico, nunca teve no seu uniforme a camisa 24, e por isso agora estão questionando, inclusive na justiça, que a CBF se posicione, caso, acho que dependendo da posição da CBF, provavelmente ela pague uma multa. Eu consigo entender o questionamento, né? Até porque a FIFA, a CBF, são entidades que deviam se posicionar contra qualquer tipo de preconceito, né? Essa questão da camisa 24, correndo o risco até de ser um pouco atacado, né? Ronan, não acredito que você falou isso. Eu acho que é só um pretexto para uma coisa maior, né? Realmente tem uma questão aí, né? As entidades, todas as entidades, todos os grupos organizados têm que, para mim, né? Isso para o Ronan, todos os grupos organizados, independente do que, se é uma sociedade de golfe, se é uma sociedade de lavadores de prato, se é independente da sociedade, tem que se colocar contra qualquer tipo de preconceito. Agora, quando a gente coloca isso, por causa da camisa 24, o 24 só é ligado ao mundo LGBTQIA+, por causa do jogo do bicho, que no jogo do bicho o 24 era o viado, e aí na chamada ninguém queria ser o 24, aí você já viu um pouco já de zoação, de uma brincadeira sem graça, de homofobia e tudo. Então, acho que é uma histeria sobre o número 24, é uma histeria. Mas não, assim, você acha, como é que eu posso te dizer? Talvez seja uma cultura nacional a questão do número 24, até por conta do jogo do bicho. O Daniel falou que o 24 não é necessariamente o animal, o animal, mas assim, um grupo. Não, entende de jogo de bicho. Eu sei que você entende de jogo de bicho porque você jogava ali na banquinha do portão. Não, eu nunca joguei no jogo de bicho, eu nunca cometi uma coisa ilegal na minha vida. Mas supostamente, eu que conheço, porque né, eu cresci aqui numa região que tem muito jogo do bicho. Cara, eu fico com a opinião exatamente do Ronan, entendeu? Há uma questão aí, só que né, é só para encher o saco, entendeu? 24. Mas é engraçado, né? Porque a gente, olha só que interessante, a gente está discutindo um tema, homofobia, com um número relacionado a um jogo do bicho. O jogo bicho, que é uma coisa ilegal, né? Porque quando um estrangeiro vem aqui no Brasil, o cara pergunta, mas o que é esse jogo do bicho? Esse aqui é um jogo ilegal. Mas daí o estrangeiro fala para você assim, mas a polícia sabe? Não, a polícia sabe. Mas e não prende ninguém? Não prende ninguém. Todo mundo joga? Todo mundo joga. Aí você tem que falar pro cara ainda, e o jogo do bicho é sério, porque sempre paga o prêmio. Então pegar uma porra dessa... Na verdade, Daniel, o jogo do bicho é o único jogo honesto que tem. Cara, e pegar esse troço pra causa é meio ridículo. E outra, o jogo do bicho, eu até abri aqui, ó, o viado, o número é 93, 94, 95, 96. Quando você joga no viado seco e molhado, que eles falam, né? Seco. Daniel, pare. Não fala isso, não. Senão alguém vai encher o saco, daí a CBF vai querer tirar o título do Brasil de 94. Não faz isso. 24 é no grupo. 24 é no grupo, paga menos a aposta. Gente, isso aí realmente não. Sabe? Tem que falar desse primeiro caso, sim, que é uma coisa horrorosa, é uma tortura, é pior que a morte, sabe? Meu Deus, onde o ser humano desce no fosso da existência.
e se concentrar nesse troço importante. Eu sempre critiquei o pessoal que, né? O pessoal fica preocupado com isso, com aquilo. Gente, principalmente na violência contra a mulher, vamos se concentrar nas mulheres que tomam soco na cara em casa, que são queimadas, que são esculhambadas, e parar com outras coisas que são ruídos, entende? O índice de feminicídio tem que baixar. É isso que tem que atacar. Entende? Nós temos que combater o mal que está acontecendo efetivamente e às vezes parar de florear vou falar uma nosso mal coisa. dessa camisa. Daniel, vou falar uma coisa. Se existe um caso que foi abafado, que eu não sei se vocês estavam sabendo, ligados nessa situação, foi um erro histórico que foi reparado agora através do atacante Miller, tá? Que nova diretoria, que eles colocaram um jogador do São Paulo na calçada da fama, que foi o Richarlison. O cara ganhou títulos a rodo no time. O cara foi sensacional, mas só porque suspeitavam que ele era homossexual, ele não foi colocado na calçada da fama. Esse foi um caso extremo de homofobia mesmo, da própria diretoria. Esse preconceito é tão imbecil que às vezes um cara ganha fama de gay e o cara não é gay. O cara só sabe, tem gestos mais femininos. E o cara não tem nada viu, com ser gay. Daniel, E também, o Richarlison é assumido. O Richarlison é assumido. Inclusive tem um vídeo, lógico, não tem nada a ver, mas tem um vídeo, até porque ele não é o único jogador de futebol gay no Brasil, ele é o único que eu acho que é assumido. Tem um vídeo do Kleber Machado narrando um jogo de São Paulo, se eu não me engano, onde ele chama o Richarlison de Bicharlison. Lá vai a bola com o Bicharlison. Então, assim, e é um vídeo que é, sei lá quantos milhões de visualizações tem. Tipo assim, eu acredito que pela política do YouTube, esse vídeo deveria ser retirado do ar. Ele não é retirado do ar. Então, assim, existe muita hipocrisia, né, nessa história de, eu sou contra a homofobia, eu sou contra isso, sou contra aquilo, sendo que você tem acesso em grandes empresas, né? Você tem acesso, o YouTube é uma empresa gigantesca e você tem acesso a esse tipo de informação, de vídeo, né? Queria aproveitar o ensejo e mandar um abraço para o meu amigo Thiago Displicente, que está ouvindo a gente. Tiagueira, grande abraço. Eu ia fazer uma brincadeira homofóbica com você, mas eu vou deixar quieto, né? Já que a gente estava falando de homofobia, eu lembrei de você, via disso. Mas então, enfim, né? E acho que a gente precisa, se a gente vai combater alguma coisa, a gente tem que combater em todas as esferas. Não é só, aqui o analista do caos é contra a homofobia. Mas no YouTube você tem acesso, no Facebook você tem acesso. Então, assim, essas plataformas, elas também deveriam se posicionar melhor. Aqui o caso do garoto, você falou em atrocidade, Daniel, o caso do garoto que foi violentado aqui, marcado e tal, aquilo lá morreu, ninguém falou mais nada, não se sabe, sabe que o cara saiu do hospital, mas não sabe o estado dele, não se sabe até agora quem foram os 3 que fizeram a barbaridade. Provavelmente, como o Ronan disse no caso da travesti, é um branco, é o cara bem de vida, é o filhinho de papai que tem ali as costas quentes e que não vai acontecer absolutamente nada com ele e vai morrer, vai ficar nisso, vai morrer na casca. Sim. Falando em morrer na casca, né? Na semana passada a gente teve o fim, na semana passada não, né? No início dessa semana, na segunda-feira, nós tivemos o fim do caso Lázaro, onde o bandido mais procurado do Brasil, na verdade, na minha opinião, não é o mais procurado, tem gente que é mais procurado que ele, né? Mas ele era o mais caçado no momento. Foi capturado, foi morto, né? Inclusive a polícia disse que ele ainda sobreviveu, morreu no hospital. Acho difícil, né? O cara, assim, pela foto que eu recebi, que eu contei, ele tinha 6 tiros na cabeça e um buraco parecia uma panela. Então, assim, você me dizer que o cara ainda estava vivo quando levaram para o hospital, eu acho muito estranho.
quero deixar a minha posição clara agora. Não sou a favor que tipo assim, aquela história, você é contra a polícia, você não queria que a polícia matasse o Lázaro. Não queria que a polícia matasse o Lázaro. Por um simples motivo. Se ele fosse um lobo solitário, ok, é uma situação. Mas a própria polícia disse que ele era o jagunço de uma rede de estelionatários, de uma rede de fazendeiros que contratavam ele para atacar horror na localidade, desvalorizar aquela localidade para esses fazendeiros irem lá e oferecerem qualquer merreca e comprarem essas terras. Se você tem essa suspeita, se você tem esse jagunço na mão, você vai tentar capturar ele vivo. Não vai meter 128 tiros em direção ao cara, vai acertar 38 e... Então, assim, essa é a minha pergunta. O caso Lázaro, a missão foi cumprida ou a operação falhou, na opinião de vocês? Quem começa? Pode começar, Ronan. Então, claramente, a polícia falhou nessa situação. A polícia devia ter prendido o cara, devia ter conseguido fazer isso há muito mais tempo atrás do que agora, né? Com a morte dele, mas ela já devia ter conseguido na primeira semana já prendido esse cara. Porque é justamente isso. Né? Primeiro tem um ponto que eu sempre defendo, né? Tem que prender o cidadão para estudar o cidadão, por que ele tem uma chavinha virada na cabeça dele, entender se é hereditário, se não é, se ele é um psicopata, se ele é só um cara que é doido, se ele é só Bolsonaro. Tem que entender o cara, sabe? O que faz ele ser desse jeito. Segundo, ele não era o mais perigoso. O mais perigoso para mim é o mandante. E quem é o mandante ou os mandantes? A polícia nunca vai saber agora. Vamos investigar como? Como é que vai investigar isso agora? Então, para mim, a polícia falhou porque a prisão dele seria uma vitória. Ele encarcerado, julgado, sabe? As famílias das vítimas vendo a justiça civil, né, essa que a gente fez um grande acordo sendo feita dele diante de um juiz, e ele entregando aqueles que, por causa de terras, faziam uma coisa dessa. Daniel. Olha, é o seguinte, o Brasil é complicado. Eu tinha, na verdade, a história do Lázaro, eu tinha uma impressão da coisa, mas eu comecei a ler algumas notícias e vi que a coisa não é como eu pensava que era, entendeu? Me parece que ele já tinha um histórico criminal, era um criminoso. O Lázaro é um criminoso, evidentemente, né? Mas me parece, aí eu li algumas notícias com suposições que ele faria alguns serviços no termo de jagunço para algumas pessoas da região, não sei quais. Quer dizer, a coisa não é bem assim. Tá? A coisa é mais complicada e mais complexa do que anunciado pela superficialidade das notícias. Agora tem que ver isso aí. É evidente, né? É evidente. A polícia não ia perder a viagem. Né? E talvez ele também, se ele reagisse, seria também suicídio, né? Eu acredito que ele iria reagir de qualquer jeito e a polícia não ia perder a viagem. Isso, na minha cabeça, estava bem claro. Agora, os contornos da coisa que estão meio nebulosos. Agora, vamos botar o contexto da coisa. Só um detalhe, Daniel. Vale lembrar, né, que foi encontrado com o Lázaro agora, quando ele foi abatido, R$ 4.400, né? Exatamente. R$ 4.400 em dinheiro? Da onde? Pois é. Da poupança? Ele tirou da poupança? Foi na caixa eletrônico na árvore. Ele sacou no 20, foi no mercado, fez uma compra e sacou no 24 horas.
Então a coisa é meio complicada e digo mais. O Lázaro virou um produto, né? Eu até comentei não sei se eu comentei com vocês no grupo lá, virou um produto de marketing. Lázaro, né? A mídia tem esse lado, né? A mídia é uma construtora de histórias que oscila aí entre a ficção e a verdade, né? Então virou um modismo. Lázaro multiplicou memes na internet, virou um personagem do país. A polícia virou um alvo de acusação de incompetência da polícia, não que. Né? Então a coisa se transformou. Agora, quando a gente começa a perceber, o cara estava com dinheiro, o cara tinha ajuda de algumas pessoas, o cara talvez fizesse serviços de jagunço, e por aí vai, aí a coisa fica estranha, né? Aí realmente. Eu lembro a vocês que na escravidão do Brasil aqui existiu a figura do Capitão do Mato, né? O Todor aí, que é historiador, e o Ronald Apóstolo, que sabem bem quem é essa figura. O Capitão do Mato é aquele cara que sai de uma situação ali e entra numa outra situação, e talvez ele fica mais perverso do que o próprio patrão, vamos dizer assim, o próprio dono da Casa Grande, o coronel. Então, essa história ficou nebulosa, gente. E eu acho que agora ninguém vai desaparecer, entendeu? A mídia é assim, né? Aparece e vai desaparecer. Daqui 10 dias ninguém fala mais nada. Some, acabou. O ator principal saiu do programa, né? Acabou a série. Só que ele não era o ator principal, né? A questão é essa. O Lázaro é substituível. O fazendeiro, não. Se por acaso tinha um grupo de fazendeiros, ou um fazendeiro que seja, que pagava para ele, esse fazendeiro agora só precisa encontrar mais outro. Ele vai encontrar outro. Aqui, ó. Eu pagava para ele 4, eu te pago 5. Vai lá e faz o serviço. Então, o Lázaro sempre vai ser substituído. Lázaro, ponto 2. Depois vem Mateus, Marcos, Lucas. Vem a Bíblia toda ali. Por isso que descobrir quem é o mandante é tão importante. Isso é o mesmo poderia falar sobre o tráfico no Brasil, né? Quem traz a droga de fora, o político que está envolvido com o tráfico, o rico que mora no Leblon, ele não é substituível. O moleque, o avião lá do morro, sim. Morre 10 moleques que são traficantes no morro, tem mais 10 no lugar, tem mais 20 no lugar. Agora, se você vai lá no Leblon e descobre quem é que está lucrando de verdade com a droga, você quebra o ciclo. Porque é difícil substituir um mandante, né? Um chefão, um Pablo Escobar. Isso é difícil. Agora, um Lázaro já deve ter 2 no lugar. Não, isso se não tiver o próprio, como em algumas casas que ele invadiu, que ele disse que ele não estava sozinho na chacina da família de Ceilândia. Então, esses outros que estavam com ele provavelmente vão tomar o lugar. A questão é, a polícia não vai atrás desses caras, a polícia não vai investigar, a polícia não vai ficar nesse Emil, nesse fazendeiro aí de 72 anos. Será que é só o Emil? Esse caseiro que foi investigado e já foi liberado, esse caseiro tem uma cara de pilantra, que Deus o livre. Mas não é, Daniel, o cara não tem uma cara de pilantra, o cara, ele me ameaçou de morte, mas agora eu vou ajudar a polícia a pegar. Pare, cara, não quero enganar a trouxa. Fala aí, Jefferson, você aí que tá na fazenda, no risco, na área de risco. Cara, eu estava aqui no sítio e na hora que prenderam o Lázaro, eu falei, beleza, temos 4 dias até que ele ressuscite. Não sei. Cara, eu não sei o que falar. Exatamente. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vou ser muito sincero. E isso para mim foi só um jogo. Um jogo de marketing, porque eu não acho que o Lázaro assim, ele era um bandido. Minha opinião, ele era o bandido. Tá? Mas não é o bandido tipo, o cara. Não. Era o bandido de alguém.
era um cara que matava, entendeu? Isso já vem de muitos anos, é uma história brasileira, uma história, na verdade, do mundo, de você pegar, você tocar horror numa situação, numa próxima das propriedades próximas, para que os grandes fazendeiros conseguissem, a preço de banana, da forma mais fácil, conseguir os terrenos. Só que eu acho que não era só isso daí não, viu? Eu tento remontar uma coisa que foi meio esquecida, um estilo Cabo Bruno. Vocês devem lembrar bem aí o Cabo Bruno de São Paulo, que era um cara que no começo, ele tinha uma índole duvidosa, minha opinião, mas era aquela índole de, vamos matar uma pessoa que é bandido. Beleza, mata o bandido. Aí começaram a falar, não, agora eu queria que você matasse a minha mulher, porque minha mulher me traiu. Ela traiu, tá aqui, ó, 30 mil. Aí o cara, vamos matar a mulher traiu, tá? Então ele sempre tinha uma desculpa do porquê dos assassinatos. Assim como Lázaro agora, que antes de morrer, eu acho que não foi o caseiro que denunciou, acho que foi as câmeras do caixa eletrônico, né? Sarcasticamente, como vocês falaram, que para ter aquele dinheiro em espécie é um pouco difícil. Lembrando que você só saca um dinheiro assim, um alto dinheiro, em caixas eletrônicos ou, de repente, numa agência bancária. Era só ver na casa de onde ele estava, se algum daqueles funcionários ou da empresa do cara ou da fazenda do cara fez algum saque. É uma coisa muito fácil de você descobrir. Mas o Brasil, quando você falou, Daniel, Capitão do Mato, isso me chamou muita atenção, porque eu não sei se vocês sabem, mas Borba Gato, por exemplo, aí de São Paulo, Ronald, não sei se você tocou, o cara Borba Gato tem aquela imagem daquele branco, lindo, maravilhoso, cabelinho bem arrumado. Pô, ele era um tenente do mato, cara, ele era além do Capitão do Mato, ele caçava índio, falava tupi. Então agora a história está remontando que realmente ele era uma ascendência negra ou indígena. Ele não era branco, como a história conta. Então tem vários programas agora e vários historiadores tentando mostrar isso daí, que a gente sempre teve essa elitização que remonta àquela primeira situação, Ronan, que você falou do garoto, que provavelmente um garoto de classe média branca que se acha o tal, porque você quer esconder por muitas vezes a sua cor. Então a história escondia a cor dos seus personagens como um Jesus romantizado, branco, de olho azul, cabelo liso, um romano, digamos assim, né? Não é à toa que é por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Porque naquela época, cara, os judeus e os árabes é como hoje, você chega lá, né? Os nativos, não os que já vieram da Europa, que daí muitos judeus vieram da Europa, eu estou falando é como se fossem os drusos, os curdos. É uma pele mais escura do deserto. Então a gente romantiza muito. Daniel, só meio segundo. Aí só finalizando, e é isso que aconteceu com o Lázaro. Um cara que de repente não teve muita oportunidade na vida, tinha uma cor um pouco mais escura, mas agora eu vou te dar poder e você vai tocar horror e você vai ser meu braço direito. A história toda da civilização, a história de São Paulo com Borba Gato, a história do Brasil, né, com todas essas formas horrendas de você pegar o menos favorecido e maltratar ele e romantizar as pessoas, e quando você acha que o cara é um ídolo, você transforma o cara da figura que você não gosta, que acha que é estranha, como por exemplo um negro, um homossexual, e transforma ele no branco bonitinho, como foi o caso de Borba Gato, de Jesus e de vários outros ícones da história. Desculpa, Daniel, você ia me falar uma coisa, me perdoe. Não, eu só ia complementar o que você falou de Jesus Cristo, da fisionomia. Você sabe que, você evidentemente deve saber, Tiradentes, né? Ninguém faz a menor ideia, mas a menor ideia da carne de Tiradentes. Né? Não tem nenhum nada, nenhuma descrição, absolutamente nada. E aquele rosto de Tiradentes, que é um rosto que é similar ao de Cristo, vamos dizer assim, foi inventado para a República. Né? É um rosto republicano. Os caras, precisamos de um herói. Quem? Tiradentes. Precisamos de uma bandeira. Faz a bandeira aí, verde e amarela. Põe as estrelinhas. Como é que vai ser a cara de Tiradentes? E o pessoal ficou, mas tem que inventar a cara para ele aí. E aquele quadro, agora não me lembro quem que é o artista, sempre se inspirou em Cristo. Né? É engraçado que se inspirou num Cristo que Cristo tinha o curly, tinha o cabelo encaracolado, entendeu? Porque lá no Oriente Médio ele não era japonês.
Cristo tinha pele, no mínimo, bem morena. Não sei se um tom mais escuro. Por quê? Porque aquela população Oscar médica Pereira. Exatamente. Então, eles. Tiradentes vem de um Cristo inventado. Isso é espetacular, né? E está na nossa moedinha de 5 centavos, né? Vem essa lembrança aí. Como diz a Elza Soares, o Brasil é um país laico que tem César e uma frase cristã na sua cédula, né? O Brasil não é para amadores, não. E se for amador, você contrata o Lázaro que já vira profissional. Ô, Ronan, o Brasil, ele tem a placa assim, ó, expressamente proibido. Tem o mais ou menos proibido, tem um pouquinho proibido, tem o muito proibido. Sei lá. Cadê o Glauco? Nós estamos no barco à deriva. Eu acho que eu tô aqui falando. Na verdade, eu tô aqui falando com o microfone desligado, mas eu tô falando faz tempo. Mas, enfim, nós estamos. A gente teria mais um assunto que, na verdade, a gente vai deixar para a semana que vem, porque é um assunto que ele vai perdurar ainda a semana inteira, porque ele começou sexta. CPI. Começou sexta, hoje teve um desenrolar, provavelmente tem um desenrolar para toda a semana, e semana que vem a gente comenta. São 2 pontos, quando falou aqui na questão do Tiradentes, eu não sei porquê, mas toda vez que fala em Tiradentes eu lembro do Sócrates. Talvez seja porque ambos eram dentistas, né? Mas assim, não me veio a imagem do Tiradentes, e sim do jogador de futebol Sócrates, não do Sócrates. Estou pensando aqui. Não do filósofo, do jogador de futebol. O Sócrates era médico, hein? Era médico? Era dentista? Não. Era médico? Sócrates era médico. Tá, mas enfim, era da área de saúde, né? Era da área de saúde, isso que interessa. Outra questão foi no comentário do Jefferson, que eu fiquei aqui na dúvida, mas o tenente é acima do capitão? Não, o capitão é acima do tenente. Eu acho que é. Não, pelo Exército Brasileiro, segundo tenente, primeiro tenente e acima deles o capitão. Depois major, coronel e coronel. Então aí eu errei. Então o tenente era abaixo. Então, eu fiquei nessa dúvida. Você tem o tenente, comandante. E eu falava tudo isso com o microfone desligado e vendo que vocês não me davam bola. Eu estava me sentindo excluído aqui, na verdade. Né? Você se sentia um depoente da CPI com o Renan e o Osmar mandando ver e o cara não podendo responder. Omar. O Ronan Oliveira, né? O Ronan Calheiros. O Ronan Calheiros. E o Daniel Aziz. E o Daniel Aziz. Daniel Aziz. E você é o Jefferson Rodrigues, né? Eu sou do cara. Aqui a gente faz qualquer papel, meu amigo. Ganhando, estamos fazendo qualquer papel. Eu acho Alexandre Frota, que agora é petista? Né? O Jefferson fez um comentário no grupo. Quer fazer aqui, Jefferson? Qual comentário sobre? Do Alexandre Frota? Isso, não, para mim, desde que eu vi os filmes dele, eu sempre vi que ele tinha um viés mais à esquerda. Todos os filmes dele, o viés à esquerda. Mas dizem que quem ficou muito feliz com a entrada do Alexandre Frota foi o Jean Willis, né? Que falou: ai, amigo! Porque, cara, vocês lembram na Câmara dos Deputados os dois quebrando o pau? Era muito engraçado. Ele de um lado, o Frota do outro, eles se xingando. E agora eles estão no mesmo barco, velho. Isso que eu acho fantástico. Política é assim que funciona. Você tem que ser o político, não adianta. Hoje você é contra, amanhã você está a favor e você está fazendo tramóia com o cara que foi teu inimigo há anos atrás, e é assim que a gente vive no Brasil.
E não é só na política, é em todos os setores. Na verdade, a situação está tão feia, tão feia, tão feia, que inimigos de morte estão se reunindo contra Bolsonaro, né? Você vê como o cara é bom, hein? Esse tal de Bolsonaro é bom, hein? Então... Galera, estamos aqui encerrando mais um Analista do Caos, programa Analista do Caos número 11. Já estamos aí com 11 programas. Uau! Uau! Vamos comemorar no 15º programa. A gente vai fazer uma festa de 15 programas, não de 15 anos. 15 programas. Eu fui numa festa de 15 anos uma vez, fiquei só 3 meses. Eu fiquei 3 dias, não aguentei. O Jefferson não gostou da nossa piadinha. Não, eu gostei, mas eu tô me segurando para não fazer uma e daí falar, porra, mas a gente falou de homofobia, tu vê que essa piada de velho aí, entendeu? Eu tô me segurando aqui, porque eu lembrei do meu pai, lembrei do meu avô, lembrei dos meus vizinhos que ficam fazendo essas piadinhas, daí eu... Segura. Então, galera, Daniel, suas considerações final, Daniel Paiter, olha, ele mudou o nome dele, não é mais Fora Bozo. Escuta, é um prazer estar aqui. Hoje eu falei pro Todor, aqui eu não sou professor, sou aluno. Eu aprendo muito com o Todor, porque ele é um craque, né, não sei como é que chama, dramaturgia. Eu aprendo muito com o Miau, né, que está agora com a champanhe, né, no litoral. E aprendo muito também com o Ronan, que é um sujeito que ele tem uma perspicácia muito interessante nos seus comentários. Eu julguei o Ronan vai ser um chato de esquerda. Não, o Ronan tem uma originalidade muito interessante. Parabéns, eu aprendo com todos vocês. Eu aprendo também com o Glauco. O Glauco ele tem uma virtude que eu diria que o Glauco ele tem um poder de associação e de bom senso muito interessante. E a minha camiseta... Eu gostei, só interrompendo um pouco aqui, Daniel. Você disse todo mundo, né? Porque fulano, até o Glauco. Puta, gostei desse, até o Glauco. Até o Glauco. O Glauco, você sabe por que eu falo até, né? Porque nós temos aquele passado que não pode falar nada. Viu? Olha a minha camisa aqui, ó. Bonito. Um dia a gente vai chegar no Uruguai. Eu quero mandar um abraço para meus amigos, nos nossos audiência do Uruguai, que é 0. E um abraço para a audiência do Japão, que eu acho que é 0. Tem uma amiga minha, pessoal, tem uma amiga minha da cidade de Frankfurt, acho que é Tennessee, que assiste a gente. Então já temos uma audiência internacional. Falou, Piazada. Ronan. Bom, queridos e amados paladinos, é sempre duro, né? É difícil falar duro depois de ter falado do Alexandre Frota, mas é sempre duro encerrar o nosso momento, que nós aprendemos realmente. Quando o Daniel fala que aprende, eu acho que nós aprendemos muito, eu aprendo muito. O Jefferson, eu tenho que agradecer muito o Jefferson. Um abraço aqui, Jefferson. Agradecer muito o Jefferson por me convidar, por me trazer aí para dentro de vocês. Olha a viadagem. E espero que dure muito essa nossa parceria. Já que ele falou essa palavra que não podia, eu vou falar também. Justamente hoje, no programa número 11, um atrás do outro, é que nós falamos desse tema. Só que ele falou de viadagem. Mas se o cara pode falar viadagem, eu posso falar um atrás do outro, por que não? Olha aí. Tomar banho. Porque eu mando aqui nessa bagaça. Desculpa. Uhum. Jefferson Todor, então, suas análises, suas considerações finais. Eu acho muito interessante, por mais que as pessoas de repente assistam, os que assistem falem assim, mas eles estão falando de um jeito tão estranho. Eu achava que aquele rapaz ia falar uma coisa, eu achei o posicionamento dele diferente. É que as pessoas elas têm que aprender a lidar com a pluralidade de pensamentos.
As pessoas, elas necessitam aprender que elas não são as donas da razão, que elas têm as verdades dela e elas devem viver aquela verdade, mas elas também têm que entender que cada ser humano tem a sua verdade, tem o seu princípio, tem os seus valores, que são totalmente diferentes através da vivência que ela teve até aquele momento. E se você tenta achar que a sua verdade é a melhor das verdades, você pode mostrá-la através dos seus atos, mas atos de bondade, não atos de violência. Não é porque você não concorda com alguém que você vai sair batendo em alguém, não é porque você não concorda com alguém que você vai acabar tirando do seu convívio e falando mal. Não, eu não concordo com a pessoa, não concordo com o ato dela, ok, sem problemas, mas eu posso estar ao lado da pessoa, mas vivendo a minha vida e a minha verdade. E é justamente isso que a sociedade ainda não aprendeu. E a sociedade ainda não compreendeu que é assim que funciona. As pessoas acharam, por exemplo, que Bolsonaro seria o salvador da pátria. Não. Votei no Bolsonaro? Votei. Por quê? Porque, como eu falo, eu queria ver qual era o desespero do pessoal. O pessoal que era inimigo hoje se tornou amigo. Só que é um desespero baseado em quê? De repente, num perigo iminente que ele seja, ou de repente, porque viram que acabou um círculo vicioso e que o cara pegou para ele todo aquele recurso que o círculo vicioso ficava entre um e outro, entre um e outro. A gente nunca vai saber, na verdade a gente nunca sabe, a gente tem apenas suposições. A única coisa que eu digo é assista aqui o Analista do Caos, que a gente acaba falando um monte de besteira para vocês, besteiras sadias, para colocar na sua cabeça novas ideias, mas a única coisa que eu peço é não fique apenas na fala, faça. Faça alguma coisa. E quando eu falo faça, não é sair gritando, não, o Brasil tem que mudar. Não, o Brasil não tem que mudar. Quem tem que mudar é você que está ouvindo a gente. É você que tem que dar bom dia para uma pessoa que você não gosta, é você que tem que aprender que o preconceito não pode estar enraizado no seu coração, é você que tem que aprender que, infelizmente, você tem que aprender a conviver com pessoas que não têm o mesmo pensamento que o seu. Então, se você quer ser um agente de mudança, não seja em palavras, seja em ações. Que deixa que análise nós fazemos, mas haja você e faça um Brasil melhor. Não para você, mas para as próximas gerações, principalmente para os seus filhos e para os seus netos. Valeu. Já que está uma lambeção aí, né, que a gente está nessa questão do programa 11, né, e a gente é diferente, a gente poderia fazer essa lambeção em programas números mais fechados, tipo 5, 10, 15, mas a gente vai fazer no 11, né? Foi uma mijada. Onzofóbico, é onzofóbico agora. Eu gostaria de uma mijada. Primeiro eu gostaria de avisar que eu falei que eu mando na bagaça, na verdade eu levei já um esporro dizendo que quem manda na bagaça é a voz. Né? Com certeza. Então, tem esse fato. E eu gostaria de, agradecer a todos vocês que abraçaram essa minha ideia. O Miau, primeiro lá há 6 anos atrás, 5 anos atrás, e agora que é possível a gente fazer essas lives, de estar todo mundo, cada um num canto, e, né, estamos aqui junto, estamos longe, mas estamos juntos. E o Daniel é um cara que, apesar do nosso passado nebuloso, é um cara que eu admiro muito. Não, eu não vou falar qual é o passado nebuloso, a gente fala em off, né? O Jefferson foi um cara que assim, gostei muito de ter conhecido também, de um cara inteligente, apesar dessa cara meio, né, que você não dá muito pelo cara, mas o cara é super inteligente, o cara é engraçado e tal. E o Ronan, assim, agora a parada é séria, Ronan, né? Assim, eu acho que você tira um pouco daquele, não sei se é essa palavra, mas desse estigma que todo ex-BBB ou todo BBB é um cara burro, né? Você deve ter ouvido muito isso, né? Que no BBB só vai burro, só vai os bombadinhos que não pensam, que não raciocinam, e você é um cara que você joga fora, joga longe tudo isso. Porra, cara, eu assim, é um cara que eu conheci, como diz o Daniel, o teu conhecimento é acima da média. Também fiquei naquela coisa assim, puto, o cara deve ser o cara da esquerda, vai ser aquele cara, né? E não, é um cara bem centrado, centro-esquerda, mas né? Centrado.
Então, assim, é um cara que eu gostei muito de ter conhecido e pretendo conhecer pessoalmente. Eu acho que todos nós, uma hora, temos que nos encontrar. Eu acho que assim que tiver todo mundo vacinado e que a pandemia dá uma aliviada, vai ser um prazer e uma festa enorme o encontro pessoalmente do Analistas do Caos. Enquanto isso não acontece, né? Nós vamos... Não, Daniel, todos nus, não rola, né? Para quem não sabe, o Daniel colocou aqui no nosso assunto privado que ele quer encontrar todo mundo nu, né? Mas não vai rolar, desculpa aí. Ah, não? O Ronan já tá tirando a roupa? Não, tá muito frio, vamos esperar um pouco mais. Vamos fazer o seguinte, quando tiver calor, vamos tudo ali na Praia do Pinho. Pronto, fechou, na Pinheira. Uhum. Não, eu já fui lá no Pinho. Já foi? Não, você é um depravado. Ué, por quê? Mas enfim. Você nasceu de roupa? Você nasceu de roupa? Um tema para o nosso programa. Você nasceu de roupa ou é a favor da praia do nudismo? Mas enfim. Galera, obrigado a todo mundo. Eu sou a favor da praia do nudismo. Eu sou a favor da praia do nudismo, que pelo menos não dá para você esconder dinheiro na cueca. Isso é a melhor parte da praia de nudismo. Não tem roubalheira de esconder dinheiro ali. É só por Pix. É só por Pix ou propina de $1. Só por aí. Então, estamos terminando mais um Analista do Caos. Mais um programa que a gente aprende. A gente não tem aqui só notícias, atualidades, porque a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre a história do Brasil com as aulas do Daniel, as aulas do Jefferson. A gente está aprendendo bastante sobre Israel, né? A gente também aprende bastante sobre Israel. Então aqui isso aqui não é um programa, isso aqui é um grande aulão, né? Analistas também é cultura. Agradeço a quem nos viu, agradeço a quem vai nos ver, agradeço a todo mundo e agradeço vocês por estarem aqui. E o Daniel não deixa de terminar, né? Falando que faltou aqui o assunto principal do programa, que é o sexo entre os dinossauros. Tá bom, Daniel, tem alguma coisa que você possa falar sobre esse assunto fixo do nosso programa? Alguma novidade ou podemos encerrar? Não, podemos encerrar. Fica para a semana que vem. Vou fazer uma pergunta para o Todor. O Todor é um especialista nisso. Como os pterodátilos faziam o bola gato? Chega. Não, eu descobri uma coisa. Não foi do pterodátilo, foi do Tiranossauro Rex. Como que é o primeiro encontro de tiranossauro? É só para acabar com uma piada ruim, que é bom. É bom acabar com uma piada ruim. Uma piada ruim. Então tá. Uma piada. Essa piada ruim. Essa resposta, então, né, você vai dar no próximo programa. Vem? Isso. Tá bom? Mas eu vou escrever aqui só para vocês verem. Só para deixar o pessoal na curiosidade. Então, galera, muito obrigado e até semana que vem.